Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Na sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor e todo dia se sentir pronto para seguir o coração. Três Corações, o café de quem ama café. PodMarket, da ideia à expansão, o seu guia completo de micromercados. E para você que está chegando, seja bem-vindo. Eu sou o Glauber, bem-vindo ao PodMarket, o seu canal de micro varejista, para você conhecer esse universo com o qual a gente já está acostumado. Passamos por uma temporada inteira que nós falamos com muita gente do setor, falamos com microvarejistas, falamos com indústrias, falamos com pessoas que recebem o espaço de micromercados, que foi o condomínio. Nessa temporada a gente vai buscar mais pessoas para a gente poder ali estar mostrando como é que é essa outra ponta. Mas a gente tem aqui um convidado muito especial que vai ser bacana de vocês poderem conhecer não só a história dele, mas o quanto que ele agrega para a operação. E isso eu falo também por conta própria, porque eu, Glauber, eu sou cliente deles, faço muita compra com eles, porque é interessante para a minha operação, é interessante para a minha logística eu ter eles aqui. Então, antes da gente começar a falar, primeira coisa que eu peço para vocês, sigam as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Estamos preparando material dali das nossas mídias para o nosso streaming. Então, Spotify, Amazon Music, SoundCloud, Apple Music, tudo isso vai ter em breve ali o selo do PodMarket. E você já deve estar vendo alguns materiais rodando na internet. Então, tudo isso sai daqui, dessa mesa aqui. Então, antes de mais nada, sempre esteja aqui conosco, porque aqui é o seu canal para trocar essas ideias. E vou primeiramente apresentar aqui a vocês o nosso convidado, Edson Bregolato. Seja bem-vindo ao PodMarket. Obrigado, prazer enorme estar aqui, Glauber. Estou gostando muito do projeto. Desde que eu comecei a acompanhar, o projeto está muito legal, você está de parabéns, viu? Obrigado, meu amigo. Mas antes da gente começar a conversar, eu tenho que te entregar o presente dos nossos patrocinadores. Primeiramente, o Dino Copo Americano mandou especialmente para você. Pegou no ponto fraco, hein? Eu tô sabendo que você gosta de pudim. Esse, Além dos pudins, a gente tem aqui um boné. Que legal, cara. E o que é bacana que a gente pode falar aqui do pudim no copo americano? Hoje é um produto que se adaptou para os micromercados. Então, quem realmente já conhece o pudim no copo americano, não somente a etiqueta do PodMarket, mas outras etiquetas. Então, você vê em restaurantes, em padarias, em vários lugares e nos micromercados, sabe que é um produto de qualidade. Então, você, lojista, que está pensando em colocar um pudim, coloque o pudim no copo americano. Aqui, em algum lugar da tela, vai aparecer o QR Code que vai direcionar para o Instagram deles. E aí vocês podem conversar com a Carla e com o Diego, que vocês realmente vão estar tendo produto de qualidade. E pode falar, estou vindo pelo Glauber, que vocês vão estar realmente tendo um bom material. E não acabou o presente não, Edson. Opa! Temos mais. O pessoal do Café Três Corações Que legal. mandou entregar isso aqui especialmente para você. Pessoal do Rafa, do Bruno. Exatamente, Zé Ricardo. Todo mundo mandou esse material para você. Todo mundo. E graças a Deus, aí com o pessoal do Café Três Corações, a gente pôde não só conhecer café em si. A gente tem muito mais do que isso. Hoje a gente tem produtos proteicos, biscoitos proteicos. Agora vai vir em breve aí, conforme saiu no noticiário, a aquisição da Yoki Dactan, da General Mills para o grupo Café Três Corações. Então, assim, você lojista que está pensando em ter isso, você pode ter certeza que no mix do grupo Três Corações, você vai ter um produto que vai ser a cara. É claro, café é um dos melhores cafés que tem, que hoje é o Café Três Corações. Mas você tem Plant Power, você tem shake deles, você tem inúmeros, são mais de 400 SKUs deles aí. Se eu errar o número, Rafael e Zé, desculpa, mas é muito produto mesmo. E com certeza algum produto vai estar sendo encaixado aí para vocês. Beleza? Patrocinadores falados, Edson. Muito bom. Em nome da GRF Garrafaria, é um prazer enorme ter você aqui sentado nessa mesa. E eu te falo como cliente. Antes de mais nada, não é o apresentador que vai falar, agora é o cliente. Obrigado porque vocês dão uma facilidade para quem está do outro lado vendo isso. O catálogo de vocês é gigante, com uma variedade de produtos.
Responda aqui primeiramente, bate pronto, jogo rápido. Quantos produtos? Hoje, mais ou menos 5.800 produtos. A gente está cadastrando, abrindo algumas divisões mais novas agora, recentemente com resfriado, com congelado, então deve crescer um pouquinho mais. Mas é mais ou menos isso, vai ficar entre 5 e 7 mil no máximo. E antes da gente começar a abrir um pouco essa história da GRF, eu posso saber um pouquinho de você? Quem é o Edson Bregolato que está aqui conosco aqui? Você pode falar um pouquinho? Eu sou um entusiasta, né, de consumo. Eu costumo falar que eu gosto de entender por que as pessoas consomem, né, quais são os fatores que levam, e normalmente isso está muito associado a mudanças e comportamentos sociais, né? Bacana. Comecei minha carreira há bastante tempo numa grande empresa de auditoria e consultoria, então foi uma escola muito boa para mim. Depois fui para o sistema Coca-Cola, fiquei 14 anos entre finanças, 7 anos, fui diretor de marketing, diretor de vendas, e depois assumi a vice-presidência de um grupo atacadista grande, onde eu acabei tendo assim o privilégio de viver o ambiente de muitas marcas nacionais, internacionais. Já passei por muito lançamento de produto, muitos exitosos, muitos produtos que não deram certo, que traz uma curva de aprendizado muito grande também. Então, basicamente, minha vida como executivo e como empresário sempre associada a consumo. Pô, que bom. E você é um dos caras que pôde estar nessa linha de frente da GRF. E conta para nós aqui um pouco sobre a história da empresa. GRF agora em 2026 está completando 23 anos. Meus sócios, o Rafa e o Beto, começaram com uma loja de vinhos. É uma história que eu adoro fazê-los contar, não tem tanta graça quando eu canto. Ó, na próxima vocês estão convidados, tá? Tenho que trazer eles para contar, que eles vão falar, pô, Breg, você vai de novo me fazer contar essa história, por favor. Né? Porque assim, acho que isso traz muito valor para a caminhada toda. Exato, exato. Eles muito novos, ainda com 17, 18, a família tinha um negócio de revelação fotográfica, e aí o pai voltou de uma feira internacional falando, o negócio vai acabar. E aí, entendendo que o segmento realmente de revelação fotográfica ia acabar, eles decidiram em que investir, o que fazer. Decidiram abrir uma loja de vinhos em Juiz de Fora, que chama Garrafaria, existe até hoje. E de lá o negócio foi expandindo muito organicamente, foi agregando produtos, começaram a entregar. A bebida acabou abrindo espaço no canal de consumo imediato, no on-trade, que agregou alimentos, e de lá são 23 anos de história. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, já há alguns anos aqui, desde 2015, 2016, muito focado no estado do Rio de Janeiro, e há quase 4 anos no estado de São Paulo também, com marcas líderes de mercado, um trabalho que a gente se orgulha muito de fazer. Acabou que tu já até falou um pouco da história dela, né? Mas a GRF, quais são os pilares que realmente consolidam a GRF? A gente tenta se diferenciar por execução, né? Nível de serviço e execução. O propósito maior é conseguir agregar valor na cadeia de abastecimento. A pandemia em 2020 fez a gente aprender, ou talvez assim, refletir algumas coisas que a gente já sabia em relação a como os intermediários podem ser facilmente substituídos, né? Então, a gente costuma dizer que se a indústria pudesse, apertava um botão, o produto sai da linha de produção diretamente para a ocasião de consumo. E aí, com base nisso, novas oportunidades também foram sendo criadas. A GRF entende que a discussão de preço, discussão de volume, prazo, coisas básicas do segmento, elas são o que todo mundo deveria ter. Então, o nível de serviço, portfólio, velocidade de entregas, preocupar com o giro, né, que a gente chama de sell-out no cliente, acabou sendo o foco desses últimos anos, dos últimos 10 anos, e que a gente acha que é um diferencial nosso. Você pegou um pouco do que você falou, até juntou um pouco com a pergunta aqui. Que eu ia falar, como que vocês hoje estão à base sólida na distribuição regional? Quando vocês olham para trás e começam a ver o momento da história em si, como é que vocês perceberam que o setor de micromercados autônomos não era apenas uma tendência, mas o pilar estratégico para o crescimento da distribuidora? Acho que vem de bastante tempo, né, que a gente, dentro dessa mudança do abastecimento, a gente acaba reparando grandes compras foram perdendo espaço, tanto que antigamente você tinha grandes hipermercados, e época inflacionária você tinha
um hábito de compra muito diferente, então a gente separa muito hábito de compra e hábito de consumo. E aí o hábito de compra ele veio trazendo conveniência e cada vez mais as lojas inseridas nos bairros, né? Isso a gente tem um acompanhamento muito grande dos últimos 15, 20 anos, lojas menores, mais dentro da rotina do dia a dia. O Rio de Janeiro tem um per capita de farmácias muito grande, que tentaram também cada vez mais ter um pouco desse braço da conveniência e ocuparam um espaço onde as lojas de conveniência antigamente tinham margens muito altas, né? Então ficava caro, era realmente assim uma necessidade muito grande. A gente viu que a mudança da ocasião de compra veio gradativa para que tivesse no dia a dia do consumidor. E uma não necessidade, né, uma possibilidade hoje de você não precisar ter aquela compra mensal muito planejada, com uma lista, principalmente por conta de uma gestão de preços um pouco mais estável. Então, no momento que o consumidor precisa fazer alguma reposição, precisa comprar algum item, seja de impulso ou seja de necessidade de reposição, os canais de micromercado, os canais de autoatendimento, eles entraram como uma solução muito boa para o consumidor, né? E o bacana é que eles aumentaram a curadoria. Eu vejo que a curadoria de um micromercado ela é muito mais refinada do que um supermercado. Ela pode ter em algum produto premium, pode, mas é um estudo muito grande para poder viabilizar a entrada de um produto para a retirada de outro. E o nosso mercado ele tem uma curadoria rápida, direta e dinâmica. Então, se a gente percebe que aquele produto não está girando, a gente precisa, de repente, fazer alguma ação mais direta nele. Senão, a gente pode ver que é um produto que vai me encalhar, um produto que vai atrapalhar. O mercado não tem tanto esses efeitos. Só que um microvarejista tem. O impacto é muito maior, né? Que daí, Sim. como você tem uma frequência, né, uma recorrência grande também de um público menor, né, que fica vivendo o teu espaço com mais frequência, um pedaço buscando novidade, e de certa forma estão te acompanhando também. Você fala, pô, esse produto não está rodando, né? Então, a necessidade de você fazer o giro, realmente, ela é mais latente, né? Eu digo isso porque o meu mercado tem 40 prateleiras. Contando geladeira, tudo assim, são 40 prateleiras. Cara, eu tenho ali estudo em cima de cada uma delas para saber quem é que está performando bem, quem não está performando. Eu tenho uma específica que não é para performar, que é o setor de higiene, porque como o meu está dentro de empresa, eu sei que não é um produto de alto giro, se comparado a um pudim, se comparado a um café. Então, eu sei que eles já são menos... a higiene não tem tanta força, se comparado aos outros. Mas eu vejo isso, realmente, que a curadoria ela tem que ser muito mais refinada, a gente sempre tem que estar de olho. E é isso que a GRF, para mim, me trouxe. Eu estava conversando com você nos bastidores, eu trabalhei o Mate Organic, que é uma das coisas que eu adorei ali. Cara, é um produto maravilhoso, tanto o tradicional quanto o zero. São dois produtos fantásticos. Sim. E assim, é uma curadoria que, na empresa onde eu estou, maravilhoso. Foi bem adotado. Tem um espaço também, aí justamente em função de onde está, né, o teu micromercado, de trabalhar novidade. Então, os lançamentos acabam sendo sempre uma ótima oportunidade para a gente explorar. E aí você comentou dos itens de higiene pessoal, você vê que interessante. Tem menos giro, mas quando faz falta... Exato. Né, Exato. É pesado, né? Então, cara, putz, acabou minha pasta, meu creme dental, estou precisando repor. Então, acaba sendo muito valorizado isso quando você consegue resolver aquela demanda ali de imediato, né? E sabe uma outra demanda que surgiu, até aproveitar essa conversa bacana? A minha esposa, ela me ajudou a fazer a curadoria ali na parte de higiene, porque a gente só pensa o quê? Absorvente e pasta de dente. E o kit viagem, vamos falar assim, né? Sim. Ela falou, Glauber, tem aquele removedor de esmalte que não precisa ser o potinho, tem agora o lenço. Sim. Eu vendo horrores dele. É exatamente isso, porque a mulher está no meio do expediente. A gente não o vê esmalte essa visão. Aí é conveniência, né? Então, tudo que a gente consegue como conveniência, eu vejo também esses enxaguantes bucais menores. Porque Exato. às vezes o cara ele vai para um evento longo e leva isso na mochila, leva isso no bolso, né? Porque daí vai comer. Então tem uma conveniência grande. Você tem um produto menor que se adapta ao seu dia a dia do que ficar levando antigamente aqueles de 1 litro de enxaguante. Não faz sentido levar, né? Edson, por favor. Você até falou, né? Que o pessoal de Três Corações, com todo o portfólio que tem, e hoje cada vez mais eles estão com sachês. Eles chamam de monodose. São os monodoses, exatamente. Então você
qualquer lugar você consegue uma garrafa Sim. de água mineral e você resolve a tua necessidade, coloca a monodose ali, faz uma reposição. Então, acho que assim, é muito desse consumidor que a gente está falando, né? O micromercado, ele vem muito dessa solução prática do dia a dia, muito inserida ali dentro. O pessoal do Café Três Corações, eles realmente perceberam isso, essa jogada. Porque eu posso ter um produto que possa ter 1 litro dentro de casa, porque eu gosto dele. Mas eu não vou levar 1 litro para dentro da minha mochila, que eu já tenho N coisas a carregar. Então eu posso de repente fazer uma monodose, posso fazer o tamanho menor. Então ele realmente veio trazer isso, e a Três Corações, acho que ela entendeu esse jogo. E o micromercadista que consegue entender isso no seu cliente final vai realmente trazer bons resultados. Concordo plenamente. Edson, a GRF opera com a promessa de entrega em 24 horas. No ecossistema de micromercados, onde a ruptura de estoque significa perda imediata de venda, como vocês adaptaram a malha logística para atender a capilaridade de centenas de pontos de vendas autônomos? Isso é um modelo de operação que a gente investe bastante já desde 2016. Primeiro que a gente vende fracionado, né? Então, Bacana isso também. é muito importante que você entenda o tamanho de estoque, o tamanho do fluxo de caixa, né, do empresário. Então, o nosso nível de serviço, ele é de frequência. É um pedido mínimo, que a gente chama relativamente baixo, uma possibilidade de te levar sortimento, e aí algumas vezes, talvez até isso possa ser uma das perguntas, você fala, qual é o papel do distribuidor, né? O papel do distribuidor é ser uma extensão da indústria. Então, a gente tenta sempre ter a transferência do conhecimento sobre o produto, funcionalidade, posicionamento de preço, mas muitas vezes para a indústria é muito difícil conseguir levar poucas unidades ou levar o sortimento. Então, quando a gente tem um portfólio de 5.800 itens, eu consigo levar uma unidade de um produto, mais uma unidade de outro. Isso acaba sendo uma solução muito grande para quem está operando, né, o micromercado. E para fazer essa solução, como o estoque é pequeno, né, se eu tiver num canal de food service, por exemplo, às vezes é o cardápio do restaurante do dia seguinte. Né? Numa farmácia de bairro, também o estoque, o fluxo de caixa é pequeno. Então, o nosso know-how, ele vem de mais tempo, de década nesse sentido, que foi totalmente adaptado para o micromercado, né, como um canal mais novo, mas com a mesma necessidade. Frequência, entrega em 24 horas, pedidos pequenos, nível de serviço, e aí aumenta a responsabilidade, porque também se você tem alguma contingência na tua operação, a ruptura impacta mais. Por quê? Porque você acostumou o canal a trabalhar com aquele nível de serviço, né, de entrega em 24 horas, um negócio que não pode faltar, que senão você perde a venda efetivamente. Né? Quando você falou do fracionado, realmente assim, foi acho que o grande diferencial. Não é à toa que hoje o meu vendedor, vou aproveitar, Rony, um abraço, meu amigo. Você não está sabendo, mas eu vou contar depois isso para você. Tu foi aqui homenageado. Mas quando ele veio me atender, isso que eu achei interessante. Eu não fico travado a caixas, a fardos. Então isso ele realmente pôde trazer. E isso é bom porque, como a gente já conversou até, se for nos bastidores, eu posso rodar produtos, eu posso testar produtos. E a dinâmica de uma empresa é diferente de uma dinâmica de condomínio. Condomínio, você não tem muito giro de pessoas. Pessoas alugam, pessoas vendem, mas empresas a rotatividade é maior. Então, o que não deu certo, de repente, no ano passado, eu vou trazer de novo esse ano. E o que talvez deu certo no ano passado, pode não ter a mesma atração do ano anterior. Então, essas balanças a gente vai aprendendo a equilibrar esse ponto. E isso a GRF trouxe para a minha operação, esse facilitador de eu poder estar nessa linha. E assim, eu tô com mais de 50, né? Então, quando eu era criança, a gente basicamente tinha um produto que quando ia para a praia, as mães aplicavam no cabelo dos filhos, chamava Neutrox, que na época não era nem condicionador, era creme rinse. Então, eu conheço esse termo. A indústria de cosmético, ela mostra, né, como a quantidade de SKUs se multiplicou. Exato. E aí, quantidade de embalagens também, quando você vai para alimentos, quando você vai para bebida. Pensando no varejista, você fala, como é que eu consigo colocar exatamente o sortimento correto na prateleira para que eu possa identificar uma variedade? Porque a grande diferença era isso, né? A gente fala, tem a diferença entre o shopper, que é quem toma a decisão da compra, e o consumidor. Então, muitas vezes, nós consumimos produtos que foram
escolhidos por outra pessoa, né? Quando criança pelos pais, né? Muitas vezes é pela esposa ou pelo marido, depende quem fez aquela ocasião. E aí esse sortimento, ele hoje, por embalagens menores, por mais variedade de produtos, ele pode ser customizado. Então você pode ter uma preferência de consumo, sua esposa pode ter um outro sabor ou uma outra fragrância, seus filhos outra. Exato. E você tem que fazer caber isso tudo. Então, é essa solução de entender a diversidade do consumo com uma operação de baixo fluxo de caixa e de baixa necessidade de estoque, que é o nosso desafio todo dia. O Rafael Quintanilha da Três Corações, ele falou uma coisa interessante no primeiro episódio que a gente teve, acho que o primeiro ou o segundo agora, sobre as barras de proteínas. Hoje você tem um universo muito grande de barras de proteína e talvez o meu gosto seja diferente da minha esposa. Então, como é que a gente vai adaptar? Pega uma de cada, você não precisa levar caixas, não tem mais essa questão. Então, realmente, esse sortimento, essa diversidade ajuda a gente não gerar conflitos do tipo, meu interesse, o seu é anulado. Não. A gente pode realmente atender a todas as demandas. E mesmo você como consumidor, né? Então, por exemplo, hoje esses produtos de suplementação, de reposição, são muito comuns nos canais. E aí você pode pegar um gel, né, de reposição, para que você está correndo, está fazendo atividade, Exato. com cafeína ou sem cafeína. Então, assim, já é mais espaço, e aí você tem vários sabores. É óbvio que daí você falou muito de curadoria, quais são os sabores que mais vendem, né? Quais são os perfumes que mais agradam. Então, você tem que ir mais ou menos por ali. E isso varia em função do bairro, isso varia em função do local. Se você está numa área residencial, se você está numa área empresarial, porque ele vai afetando um pouco daquele público, daquela tendência em si. Esse é o nosso papel, ter esse sortimento e, de certa forma, levar o máximo de conhecimento da indústria para que o giro seja mais efetivo no cliente. Você acabou até puxando um pouco isso, eu ia falar sobre essa questão de você ter muitos produtos e isso é bom, porque quando eu, seu cliente, vou conversar, por exemplo, com o meu vendedor, eu fico ali um pouco perdido, ele me dá um pouco dessas coordenadas, eu não fico ali apenas sendo mais do mesmo. Sim. Então, eu ia até puxar isso como uma pergunta aqui, mas realmente tu agregou muito nesse ponto, porque não adianta você ter 5.000 produtos e você somente... É claro que você tem as suas métricas de você saber que no setor de micromercados você tem uma tendência melhor a vender um nicho de produtos. Em outros setores, tudo mais, né? Então, isso é muito interessante porque eu não tenho 5.800 itens para todos os canais. É justamente por isso. Então, se você está em um local que você vai colocar uma bebida alcoólica, né, uma vodka, um uísque, etc., todos os canais de conveniência normalmente trabalham com formatos menores, né, que tem uma questão do giro, tem uma questão do consumo associado a determinadas ocasiões. Quando você já vai para uma ocasião de um supermercado, né, muitas vezes você trabalha embalagens maiores, que vão buscar economia. Então são motivações de compra diferentes. Você não precisa ter necessariamente um pote de 5 quilos, uma embalagem de 10 litros, e aí aumentar o desembolso, inclusive, do cliente e também afetar teu fluxo de caixa. Então, nessa composição do portfólio, a gente acaba conseguindo fazer melhor adequação do tamanho da embalagem, né, da ocasião de consumo adequado ao micromercado. Edson, o varejo autônomo exige embalagens em formatos específicos. Como é o diálogo da GRF com as grandes indústrias para viabilizar produtos que se encaixam melhor nas prateleiras limitadas dos mini mercados residenciais e empresariais? Vou puxar a sardinha para o meu lado também. Com certeza. Assim, é o mesmo problema que a gente tem, né? Por mais que a GRF tenha uma constante um investimento em capacidade operacional, né, os galpões, etc., a gente tem esse mesmo... Você fala, bom, o estoque ele é finito, o galpão é finito e a prateleira também é finita. Dentro da proposição do sortimento em si, tentar justamente ver o que gira melhor para aquele estabelecimento comercial, para aquele empresário, né? Então, é necessário uma troca, no mínimo uma troca. Quando o vendedor vai fazer um cadastro, vai começar a atender, por mais que tenha já um gabaritozinho, né, uma sugestão que a gente chama, é necessário essa troca com o empresário, entender qual o posicionamento dele, que é muito bom também. A gente tem muitos empresários que são visionários, que levam um diferencial.
Então, com base nessa troca indústria, a gente como distribuidor e o empresário, você consegue montar um mix bacana para poder estar atendendo esse funcionamento. Tem também muita oportunidade de sazonalidade, que essas conversas são boas também. Você fala momentos festivos. Esse ano, por exemplo, a gente tem muitos feriados, né? Tem Copa do Mundo. Então, entendendo um pouco, porque se você está dentro, por exemplo, de um local empresarial, você vai ter um perfil afetado de uma forma diferente, né? Então, tendo muitos feriados, por exemplo, você tem menos frequência, vai ter um impacto, vai ter um portfólio afetado nesse sentido de esvaziamento do local. Quando você já está num condomínio residencial ou num condomínio de veraneio, já é ao contrário, você tem uma migração que aumenta consumo, muito momento de celebração. Agora, se tiver jogo no meio do dia, você já consegue pegar e montar um portfólio, porque o pessoal vai parar, vai assistir o jogo e depois volta para trabalhar. Então, essa troca é muito boa. E aí até uma coisa engraçada que a gente já vem as últimas Copas do Mundo, que a gente sempre tinha ou pela manhã ou pela tarde. E assim, nas minhas Copas do Mundo que eu assisti, nunca foi à noite. Sim. Vai ser o primeiro. Então, assim, vai ser um movimento bem interessante a gente perceber a intensidade das pessoas nos consumos dos micromercados. Que é a primeira Copa do Mundo dos micromercados atuando ali nesse momento. Mas a gente vai ver um outro comportamento, que é o brasileiro festejando à noite. Então, o pessoal dos residenciais vão ter uma alavancagem maior, consequentemente, uma procura maior com as indústrias. Tem, e assim, tem também uma questão de deslocamento, aquele que é no final do dia, às vezes o pessoal quer ficar no escritório, quer fazer no formato de um happy hour, que acaba sendo uma oportunidade também. Exatamente. Vamos lá. Falando um pouco, você falou um pouco que a GRF está atuando em São Paulo. Quais as principais diferenças de comportamento que você nota entre o micromercado carioca e o micromercado paulista sobre a ótica da distribuição? As questões urbanas, né, acaba afetando. São Paulo você tem modelos de abastecimento com praticamente todos os canais e todas as classes em grandes bairros. Isso acaba sendo um pouco diferente. Tem hábitos, tem marcas que acabam também sendo oportunidade. Então, por exemplo, quando a gente tem portfólio de bebidas, que é um mercado que a gente conhece bastante, quando você vai para São Paulo, quando você vai para o interior, você tem uma tendência de produtos com amargor maior, né? Um Campari, alguns tipos de Bourbon, etc. Quando você vem para o Rio de Janeiro, você já tem uma incidência de cerveja e drinks mais leves, mais presente também. Os spritz e os RTDs crescem muito aqui, que são essas bebidas prontas para beber, justamente fazendo um pouco dessa diferença entre o que você tem lá em São Paulo e o que tem aqui. A ocasião de São Paulo também, né? O paulista ele acaba sendo um pouco mais fechado, é uma questão cultural, e o carioca agrega com todo mundo. Então tem várias possibilidades da gente estar explorando isso dentro do modelo. Você falou trânsito que, né, São Paulo tem uma série de desafios, né, com o trânsito. Todas as grandes cidades no Brasil ainda já têm esses desafios, mas São Paulo é complicado. Você falou um pouco até da questão das bebidas em si. E como que você enxerga esse consumo de bebida premium e artesanais dentro do modelo de Honest Market? Vejo como uma excelente oportunidade. Tem um pouco dessa questão da experimentação, a possibilidade já está ali, então quase... E você fracionar os pedidos, você não ter fardos e tudo mais, fica mais fácil também, né? Bem mais fácil, né, para o operador, para o empresário, porque daí não precisa ter volumes muito grandes. E aí, bem executado, acaba sendo uma oportunidade de impulso para o consumidor. E realmente, assim, quando eu puxei o catálogo de vocês e comecei a testar, o universo de bebidas, ela não é só expandido para o que a gente conheceu tradicionalmente desde os anos 90 para cá. Você tem um universo muito grande. E nem falando dos proteicos. A gente pegar mesmo os tradicionais. Então, assim, nós aqui que somos do Rio de Janeiro temos muito consumo da erva mate. Então, empresas começaram a perceber isso, começaram a agregar valor. No caso do Organic, mas você tem outras empresas também que começaram a ver outros produtos que agregaram valor nesse ponto. A gente está nesse nicho, por exemplo, a gente está trabalhando com um produto chamado Machu Picchu, que é um espetáculo. Né? Conheci, bom. É um energético totalmente natural, não carbonatado, e aí ele vem numa posição de uma composição mais saudável, né? Então, hoje
o digital, ele acaba também trazendo um nível de informação muito grande para o consumidor e, ao mesmo tempo, um nível de curiosidade. Então, é bacana porque você fala, eu já vi, mas eu ainda não tive acesso. Não encontrei, não provei. Então, quando você fala em termos de distribuição, de capilaridade, mais um papel super importante, né, do micromercado, porque você está levando um pouco da acessibilidade desses produtos para o ponto final do consumidor. E tu falou do Machu Picchu, eu experimentei semana passada, assim, eu peguei os sabores dele. É engraçado que eu não estava achando em nenhum lugar e vocês conseguem ter essa absorção. Vocês não têm essa barreira de não conhecer. Vocês realmente abraçam, realmente, e trazem. Machu Picchu é um lançamento, a gente tem uma área que a gente chama de ecossistema. Existem alguns empresários com lançamentos mais recentes, onde a gente acaba fazendo um trabalho de desenvolvimento em conjunto com os empresários, né? Muitas bebidas, tem uma granola que é maravilhosa que está lá dentro, chama Aloha, e aí a gente acaba dentro desse bloco levando novidade para o consumidor. Tem muito de apresentação, de degustação, né? Para justamente fazer com que o consumidor conheça a proposta, e já tivemos alguns casos também de parceria com lojas de micromercado, fazer a degustação. Depende bastante, né, de onde a loja está instalada, qual é o funcionamento, mas é muito bom porque você consegue levar a experiência diferenciada para o consumidor final. Eu até vou deixar um recado aqui para o Rony falar, Rony, olha só, produtos individuais a gente vai conversar para a gente fazer um mix de ação aqui. Ele está falando que eu posso, então... Pode. Fala com ele, né? Edson, qual foi o maior aprendizado logístico que vocês tiveram a entrar especificamente no nicho de mercados autônomos? Difícil falar o maior, né? São Por muitos. favor. E sempre falei um pouco do trânsito de São Paulo, mas os grandes centros no Rio também têm seus desafios. A gente está agora cada vez mais buscando as soluções sustentáveis, ecológicas, testando e estudando modelos híbridos, modelos com cargas menores que consigam fazer. Mas, assim, já tive experiências de modelos de abastecimento noturno também, que daí a segurança às vezes pega um pouco, mas é um ótimo formato, porque daí você tem menos desgaste da operação, né? E você consegue, em algumas operações, você consegue fazer um movimento noturno, mas conseguir fazer o nível de serviço ser entregue, né? Então, a gente estava falando um pouco antes, dependendo do modelo de recebimento, de conferência, qual é a área de armazenagem onde o operador vai ter, para que para a gente precisa ser o mais assertivo possível para que a operação flua, para que o produto não tenha devolução, né, para que a gente consiga fazer, a gente chama de OTIF, né, tem que estar com o produto no lugar certo, no dia combinado, né? E o que é bom, assim, muitas das vezes as pessoas nem estoque tem, o material já vai direto do caminhão da GRF para a prateleira do micromercado. É isso. Para o pequeno operador que está começando com 1, 2, 3 lojas, qual o momento ideal para ele deixar de comprar em atacadões, atacarejos e passar a utilizar uma distribuidora estruturada como a GRF? Olha, eu acho que se ele realmente quer ter serviço, que é o que a gente tenta oferecer, é do momento zero, né? Então, normalmente, quais são os desafios do empresário brasileiro? Ele vai fazer um cadastro, e aí, se é um CNPJ novo, ele vai começar a operar, e aí, com a operação, vai ganhando crédito, o negócio vai funcionando. Então, acho que esse é um primeiro ponto de atenção, né, de você ganhar a vida do seu CNPJ, ganhar, né, o histórico financeiro, mas justamente começando já o início da operação, a gente já recomenda que, se você quer não precisar ficar indo comprar o produto, colocar no seu carro, trazer para você abastecer, trabalhar um pouquinho gerenciamento de categorias, né, e toda a experiência que a gente tenta levar junto com as indústrias, e que provavelmente também, né, os grandes franqueadores, né, eles têm bastante conhecimento para compartilhar. Eu diria que é do momento zero. E eu até te falo que, assim, eu até passei por isso, e isso é bacana, que é um processo que não é exclusivo. Todo mundo passa porque é uma via de mão dupla. Quando no momento que vocês confiam na gente para poder ver que a relação ela é sadia, ela não é tóxica, ela não é uma coisa que daqui a pouco vai se desvirtuar. Eu acho que fazer essa liberação
é importante para a gente poder dar mais um passo, porque para o mercado crescer não é somente o Glauber crescer, quem cresce é o Glauber, junto com a GRF, que deu esse passo, junto com o Pudim no Copo, junto com o Três Corações. Então, todos eles acompanham essas etapas para dar esse passo. Então, é um setor que todo mundo cresce junto. Acredito que seja também nos mercados e tudo, porque como é um setor novo, então a gente está todo mundo começando agora. Então, a gente vê uma percepção microscópica diante de um mercado que já está há anos e anos, né? A gente tem 6 anos que a gente está no mercado, desde a pandemia que começou Sim. a gente fazer como hábito emergencial e agora um hábito cultural. Então a gente realmente já tem esse caminho com o qual a gente está seguindo. Edson, como a inteligência de dados da GRF sobre o que está saindo dos PDVs pode ajudar o investidor de micromercado a prever tendências antes da concorrência? Eu acho que a proximidade através do vendedor, ela acaba sendo uma forma de a gente estar sempre levando, né? O nosso grande legado é a gente tem um ciclo semanal de treinamento e normalmente o treinamento vem com a indústria. Tem um treinamento de tendência e tem um treinamento mais funcional, que aí é um pouco mais específico da categoria do produto, da técnica de venda, técnica de aplicação, etc. Então acho que assim, a proximidade com a equipe de vendas, a gente tem uma série de portais hoje que as indústrias estão também construindo em conjunto, onde a gente leva, e tem um projeto também, projetos como esse, que eu acho que isso é maravilhoso, né? De você levar conteúdo, disseminar boas práticas. Sim, sim. Então, hoje, além dos canais digitais, o vendedor, ele acaba sendo um ótimo canal, um ótimo instrumento de atualização, né? Então, e as indústrias oferecem vários cursos, tem treinamento prático, tem treinamento de tendência, algumas palestras que a gente tem uma agenda em si, que funciona através da área de treinamento. Acho que esse é o principal caminho do que a gente tem. E o que você passa, né? Quando você está falando aqui, me veio a história da Baile, que eu compro com vocês, o Baile Caipirinha sem álcool. É assim, é maravilhoso, porque quando eu vi na internet, eu falei, cara, que maravilha isso. E eu vi no catálogo que vocês trabalham, eu falei assim, Rony, quando é que vai chegar? E ele buscou essa informação, me trouxe e falou, Glauber, tá chegando, fica tranquilo que quando chegar eu te aviso. E é isso que você falou, ele se atualiza não somente para o Glauber, mas deve ter a cadeia de cliente deles, que deve fazer vários pedidos com o qual vai fazendo isso. Então, é o efeito manada, né? De você não trabalhar em conjunto. Então, isso é muito bom. A validação do produto, esse buzz que a gente chama também, isso vai ajudando. E o vendedor, ele tem uma carteira de 150, 200, dependendo, né, do vendedor, mas um vendedor que trabalha muito focado com grandes clientes, vai trabalhar com 70, 80 clientes. Então, essa troca também é muito boa, porque ele acaba sendo sempre um termômetro atualizado do que tá funcionando. Então, nada como um bom papo. Né? Nada, um bom papo. E assim, eu pude conhecê-lo e a gente bateu um bom papo. E assim, primeiro ficou muito no WhatsApp, porque às vezes eu peguei o contato com o Rafael, como eu te falei nos bastidores, e aí ele me passou o contato ali dos outros que eu cheguei hoje eu tô com o Rony. Cara, eu conheci ele no meio de eu tava abastecendo no posto. Aí eu falei, vamos passar na conveniência, eu vi o catálogo GRF, eu falei assim, Rony, ele, como é que você me conheceu? Eu falei assim, rapaz, GRF tá aqui. E na região, então, era mais propício ele, né? Então, realmente é isso. Eu reparei muito esse ponto de você estar próximo do seu cliente, entender cada cliente e esse efeito. Você consegue ter percepções. Então, o que acontece comigo, com certeza, no próximo micromercado, vai ser validador, vão ter validadores que eles vão poder falar, vai aqui, vai ali, olha isso, olha aquilo. É assim, existem diversos tipos de empresário, né? Tem empresários que arriscam, que gostam de trazer tendência, aí é o perfil do empresário, e tem também o perfil desse empresário aliado ao mercado onde ele está atuando, que é um mercado propício à tendência. E existem aqueles que são os seguidores, né? Que muitas vezes esperam a validação, você falar, esse produto está fazendo sucesso, o pudim está fazendo sucesso, então agora já estou vendo todo mundo vendendo, vou colocar também. Eu acho que para cada um cabe, né, esse desafio de saber o quanto que você tem de disposição em inovar, disposição em testar. Não é um jogo, mas assim, né, de você querer levar e muitas vezes medindo para que isso seja uma receita adicional, que isso seja um giro mais rápido.
E aí, além da tendência, além da questão do que tem de oportunidade, calendário para o varejo é fundamental. Então, se eu vou me aproximar de festa junina, eu posso testar alguns itens que o consumidor esteja mais disposto a trabalhar, né? Ocasião Dia das Mães, ocasião Dia dos Pais, Copa do Mundo, como a gente falou. Agora, época de inverno, colocar um vinho, botar um vinho menor. A gente tem um Mateuzinho, que é uma garrafinha, né, de consumo individual, que é uma febre na Europa, o pessoal consome com canudo. Então, assim, ir testando os RTDs, você vai testando um pouco dos produtos, das tendências, mas você vai usando o calendário para testar, né, para poder fazer. E tem as febres também, né? Tem as ondas que vêm de produtos que fazem um sucesso gigante, mas que por diversos motivos deixam de ser e acabam entrando outros e substitutos. Então é muito importante fazer essa leitura. Então, quando você fala sobre esse material, eu lembrei dessa sazonalidade, eu lembrei de uma ação que eu fiz na XP, que foi a Paçoquita. A Paçoquita, ela fez uma collab com a Fini e ela lançou a versão Halloween, que era com cristais do Fini Azedinho. Aí eu falei assim, cara, vai ser uma parada bem legal, vou pegar, numa caixa preta, eu botei as 2 unidades, e eu falei assim, pode pegar um. Aí todo mundo, Glauber, mas o que tem dentro? Eu falei, fica tranquilo, que é uma ação da Santa Helena, da Paçoquita. Surpresa. Mas eu não vou dizer qual que é. Ou você pega o comum. Aí a pessoa pegava o tradicional e falava, eu quero o outro. Aí quando pegava o outro, gostava, falava, eu quero mais. Eu falei, não, um por vez, não vamos extrapolar, né? Mas é um produto que realmente a sazonalidade foi bacana. E eu tenho certeza que para esse ano eles devem estender, fazer de repente outros sabores. Realmente é bem bacana. Com certeza. Então, tem, né, além dos itens que são sazonais, que a gente explora o calendário, tem também as aplicações. Então, falo muito sobre Monan, né? Ele é maravilhoso, Edson do céu. Eu sou entusiasta de Monan. E aí, Monan é um que tem aplicações no Halloween, tem aplicações no Natal, tem aplicações para sobremesa, acaba sendo sempre mais uma oportunidade para explorar esse portfólio de calendário, né? E eu vou falar uma coisa, minha esposa adora maçã verde. Aquele dali é fenomenal. E aquilo dali é qualquer evento. A gente sai em casa. A soda de maçã verde é um dos sabores mais vendidos. É mesmo? E eu sou apaixonado com os cafés, né? O Monan fez essa linha toda também voltada, bom, até com os produtos de Três Corações que a gente colocou aqui. Os lattes tem os sabores, e 2 em especial que são mais restritos, mais específicos, o de pipoca, que é perfeito. E agora eles lançaram de creme brulee. Então, assim, é muito legal. É que a gente fala justamente, trabalhar a inovação, a diferenciação, né? Você deve ter uma visão muito grande, porque assim, é muito produto, são mais de 5.000 produtos. Então, a cada hora surge uma coisa e realmente ter isso aí. A gente está falando muito de bebida, de comida, né? De alimentos, de bebida, mas toda a parte de prevenção, né? Você falou um pouco da parte de higiene, de cuidados. Na época de verão, por exemplo, todos os repelentes e produtos, né, que acabam fazendo parte também, tem sua sazonalidade, que é sempre bom entrar no planejamento. Se você consegue ter um calendário, e aí tem o calendário da sazonalidade normal e das datas festivas, você leva sempre conexão com o teu consumidor. Principalmente se você tem um consumidor recorrente. Vai falar, caramba, semana passada eu vim aqui e esse sabor cappuccino não estava, deixa eu provar. Então, você explora um pouco, né, dessa curiosidade do consumidor. E a gente acabou, nesses últimos anos, adaptando muitas datas dos calendários. Não só americano, mas de outros. Então, a gente fala de São Valentim, a gente fala de São Patrick. Então, o uso de cores, essas coisas todas acabam sendo realmente uma sensação para a pessoa poder não somente ver um mercado como um local fileira de produtos. Você vê uma coisa muito mais temática. Então, ele tá se aproximando muito mais da gente, não só apenas ser corredor de produtos. Eu vejo realmente que o mercadista faz isso e o micromercadista ele já vem nesse embalo, porque isso é para ganhar o cliente, isso é para encantar o cliente, para trazer uma experiência diferente para o cliente. Assim, aí voltando para a Copa do Mundo, tem uma oportunidade muito grande e aí, óbvio, depende do perfil da tua loja, né? Se você está num lugar que é justamente de recorrência, você pode trabalhar
cultura regional. Você pode fazer um cardápio, hábito de cardápio. Você pode fazer Não tem problema. um período de produtos italianos. Sim. Aí você vai ter uma massa, você vai ter um tomate pelate, você vai ter uma passata, você vai ter produtos e dizendo, na brincadeira, né? Porque a Copa do Mundo eles acabam fazendo por conta dos países em si. Mas dentro da parte de gastronomia também é muito comum você falar, ó, então agora no mês tal nós vamos fazer um foco especial em produtos da Itália. No outro eu vou fazer em produtos da Espanha. Então trabalhar um pouco disso. Aí você tem um azeite diferente, você tem uma massa, você tem um produto, um biscoito, né? Isso é muito legal que você acaba gerando também esse fator de diferenciação. Eu vou fazer uma pequena provocação com você. A gente está falando biscoito aqui, né? Mas cuidado que lá em São Paulo a gente não pode falar dessa forma. Brincadeira, meu amigo, vamos lá. Ativação de marca no ponto de venda autônomo é um desafio sem promotores fixos. Como a GRF utiliza seus promotores criativos para garantir que o produto salte aos olhos do cliente no autoatendimento. Você falou um pouco antes ali sobre a questão dos treinamentos. Isso é bacana. E eu acho que, até complementar, isso é difícil da gente poder ver, porque as pessoas apenas falam assim, não, eu tenho a meta X, eu tenho que bater a meta X. Eu não sinto isso no atendimento que eu tenho. Eu sinto que ele quer me atender. Se o produto complementa de forma que pode ser interessante, ele mostra uma viabilidade. Então, não é aquela coisa do preciso vender, meta. Não é 1900, a gente está em 2026 nesse ponto. Sim, sim. E, de novo, também não adianta espremer demais e não estar ali, né? Exato. Para o próximo pedido, para o próximo giro. Eu acho que a questão do sortimento, quantidade de frentes e aplicação de alguns materiais de comunicação, que normalmente a indústria traz, funciona muito bem. Hoje, a quantidade de soluções digitais também, com valor acessível, você consegue colocar um monitor, uma TV pequena, né, próximo, com cartela, com os produtos. Isso acho que é uma forma hoje muito interessante, com custo baixo. Você pode conseguir fazer com a aplicação das próprias imagens das indústrias. Hoje você acessa no Instagram das marcas, você utiliza foto dos produtos e cria uma estética, né? Você cria uma entrega visual agradável para o mercado e consegue também, de certa forma, ajudar a chamar a atenção, porque muitas vezes o consumidor entra também só para resolver uma necessidade, né? Ele entra para pegar um produto, preciso pegar meu pudim, preciso pegar meu café e sai. E você tendo, né, um material digital, às vezes está chamando a atenção de um produto que ele não tinha parado para pensar e falou, caramba, eu não sabia que esse produto tem aqui. Então, acho que esse conteúdo a gente consegue levar bastante também, entendeu? De trocar, e aí a equipe sempre sendo muito alimentada do que é a tendência, o que chama a atenção, não só o curvar, mas também o que chama a atenção para aquele perfil de cliente. Qual o papel da GRF na redução do custo operacional do dono do micromercado, além do preço do produto em si? Fluxo de caixa, esquecer, né, para o empresário, caixa é sempre fator de sobrevivência. Exato. Então, menor estoque, menor desperdício, frequência, pedido mínimo, isso tudo muito voltado para que o fluxo de caixa empregado seja o menor possível e tentando ajudar porque o payback do que foi investido seja acelerado. Acho que esse é um dos pontos principais. Competitividade. Então você fala, bom, sim, existem modelos de alavancagem com volume, com escalonamento. Se o cara compra uma quantidade maior, tem um desconto. É comum no varejo. Algumas vezes vai falar, eu não tenho escala, estou numa tabela de entrada, estou numa tabela normal. Mas cada vez mais as indústrias precisam de capilaridade. Então, existem muitas ações promocionais também que levam justamente para que o cliente de menor fluxo, de menor investimento, possa ter o produto no preço justo e conseguir oferecer isso para o cliente. Esse é o nosso papel, não só levar para os grandes varejos, mas tentar levar para o mercado inteiro saúde financeira para que ele possa estar atendendo o consumo. Edson, a gente está chegando aqui no nosso fim aqui da nossa conversa. Eu acho que a gente pode projetar um pouco do futuro do que a GRF pode vir a trazer para o micromercado. E aí eu queria trazer essa pergunta para finalizar de uma forma até interessante. Como a GRF está se preparando para a integração total de sistemas? RP na distribuidora conversando com o sistema do micromercado
para a automação de pedidos? É um desafio grande que a gente tem, né, de automação. A gente está desenvolvendo um aplicativo que a gente vai conseguir cada vez mais os portais. Eu vejo, assim, ainda 26, 27, para todo o segmento de consumo, muita oportunidade, né? A gente está falando de um cenário de algumas incertezas econômicas, né? O Brasil com muitas variáveis, inclusive de especulação, ano de eleição movimenta bastante, mas uma taxa, um custo de capital muito alto, né? E uma série de desafios em relação a endividamento e crédito, etc. E o histórico mostra para a gente que quando o país, por mais que ele vá se redesenhando e vai buscando seus caminhos, nessas configurações, a renda do consumidor vem para consumo. Então, mais celebração ou mais momentos agregados, isso reverte efetivamente em consumo de bens de consumo, bem perecíveis, né, não duráveis. Vejo isso como uma grande oportunidade. Fazer com que isso seja uma tendência onde a gente consegue levar, além do calendário, um pouco mais de eficiência com integração com ferramenta, é um plano que a gente tem para 26. Além dos portais, a gente investiu bastante no modelo de atendimento, a gente chama de venda remota, como se fosse, não é um televendas, mas também não é uma venda por WhatsApp normal. Então, é humano, não é um robô, mas que tem toda uma inteligência por trás para que conheça bem o teu histórico, tem já algumas funcionalidades de inteligência artificial. Então, para consumo, para o segmento, eu vejo com bons olhos e bastante automação. E aí o que você falou, né? O meu perfil, a IA já vai ajudar o vendedor a falar, olha, acabou de entrar um produto X, oferta isso aqui. Então, acho que você realmente tem isso. Você não fica fazendo com que ele grave de A a Z todos os produtos que tem. Porque a gente hoje, com essa variedade do mesmo produto, você ter ele apresentado de 50 formas diferentes... É muita coisa, né? É muita coisa. E eu acredito que você tenha um produto base que ele deve ter um guarda-chuva, vários produtos que foram suboriginados a partir dele, né, no caso. Sim, produtos, embalagens, né, justamente para públicos. E a gente falou um pouco também aqui no bate-papo, antigamente a gente tinha essa conexão entre varejo, indústria, varejo, distribuição, com plataformas tipo, que a gente chamava de EDI. Uhum. E hoje cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial, elas vão ajudar de forma preditiva, né, como se fossem forecasts que vão fazendo uma projeção efetivamente do que você deve vender com base no teu perfil. Então ele pode pegar o teu perfil, pode pegar uma informação do mercado onde você está inserido, bem micro mesmo, e um histórico de vendas, e conseguir te fazer uma sugestão de portfólio, de giro, de capital empregado no estoque. Edson, eu tenho muito a te agradecer, muito obrigado. Eu sei que as nossas agendas não bateram, mas a gente conseguiu gravar. Eu deixo aqui o espaço aberto para tu poder divulgar a GRF, para quem ainda não conhece, para quem gostou de toda essa história e quer trazer para Rio, São Paulo, a oportunidade de estar trabalhando com vocês. Então, o espaço é todo teu, meu amigo. O prazer foi meu. Falei no começo, parabéns pela iniciativa. Acho que a gente está disseminando cada vez mais, fortalecendo, né, e juntando. Acho que tanto pelos canais digitais, nosso site, grfdistribuição.com.br, pelo Instagram. Eu brinco, falo que o catálogo está sempre desatualizado, né? Porque você vai colocando imagem, vai atualizando. Verdade. O pessoal do trade está sempre devendo lá. O pessoal do marketing trabalha lá, hein? Uma boa noção do que a gente trabalha e acompanha via rede social. Entra em contato. Quem ainda não é cliente, vai ser um prazer enorme a gente poder fazer parte da caminhada e do desenvolvimento do varejo e do nosso país querido. Eu espero que você possa voltar sempre aqui, as portas vão estar abertas para você. Então, o Podmarketing não é somente um canal ativo para eu poder chamar as pessoas. E assim, o Podmarketing vai estar aberto aqui para o Edson, para a GRF, para a gente poder fazer novos contatos. Então, se por algum momento pode ser interessante, eu vou estar de porta aberta aqui para te receber, tanto o Glauber quanto o Podmarketing, porque é interessante para a gente ouvir vocês. Vocês é um dos grandes players aqui do Rio de Janeiro nesse sentido. Muito bom. E tenho certeza também que, assim como o Rafa, como o pessoal da Três Corações,
gente vai conseguir também, em breve, trazer vários outros fornecedores que estão com a gente para poder estar compartilhando a visão e experiência para todo mundo aqui. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, queria muito poder agradecer vocês aí que estiveram participando desse momento. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver vários cortes aí do material saindo. E, com certeza, o que vocês curtirem, deixem aí nos comentários. Podem chamar no Podmarket Oficial lá no Instagram, que eu vou estar respondendo todo mundo. Beleza? Fechado, pessoal? Abraço! Podmarket, da ideia à expansão, o seu guia completo de micromercados.